você é tudo que eu sempre quis. Cada dia mais eu quero dizer: amo você. Desde o dia em que você nasceu, muita coisa linda me aconteceu. Que quando olho no teu olhar, eu vejo Deus. Ei, meus amores, então, eu tava querendo há muito tempo, quer dizer, não tanto tempo assim, querer vir conversar com vocês, falar um pouquinho sobre tudo que Deus tem feito nas nossas vidas nesse período que a gente tem passado, né? Em que a Ana Luísa voltou para casa do pai, e que eu pudesse também estar ajudando muitas mães, muitas pessoas, né? Nesse último tempo que tem perdido tantas pessoas, e de alguma forma, com a forma como eu estou lidando com toda essa situação. Pra quem não sabe, que eu sei que esse vídeo vai chegar em muitas mãos, para muitas pessoas, né, que não sabem da nossa história, eu vou deixar o link do Insta da Ana Luísa, dos vídeos que ela tem aqui no YouTube, para todo mundo tá acompanhando. Lá ela tem muita coisa que ela postava, e vão continuar tudo lá. O Insta dela foi feito um memorial, eu não tenho acesso mais a ele, é somente o Instagram que é responsável por ele agora. E para quem não sabe, sim, vou tentar resumir bem rápido, mas no livro, que era um projeto da Ana Luísa, eu vou conseguir dar mais detalhes, que tem algumas coisas que eu ainda não consigo estar falando. Não me sinto ainda bem para estar falando, então eu só faço o que realmente eu me sinto bem, né? Então eu consigo postar coisas dela, vídeo, ouvir áudio dela no WhatsApp, nada disso me faz me sentir mal, ao contrário, eu me sinto até melhor. Mas, por exemplo, a certidão de óbito dela eu não consegui ver, e eu não pretendo ver por enquanto, então o que está escrito lá eu não sei, mas isso eu vou conversando com vocês ao decorrer do vídeo, para não alongar tanto também. Para quem não sabe, Ana Luísa é minha filha, ela tem 22 anos, né? E eu tenho o Heitor de 8. Ana Luísa, ela teve leucemia 5 vezes. A primeira vez foi com 9 anos, então ao todo foram 12 anos, que fez agora em abril de 2020, que ela foi, né, acometida dessas leucemia. Ana Luísa sempre teve uma fé surreal. A presença de Deus era muito notória na vida dela. E a gente aprendeu muito com ela. E se hoje eu tô bem como eu tô, porque ela me aproximou muito de Deus. E eu pude ver Deus em todos os instantes nas nossas vidas, desde o primeiro diagnóstico com 9 anos, em 2008. E isso tudo eu vou dar muitos detalhes assim no livro, senão o vídeo vai ficar muito longo para vocês. Então a Ana Luísa, tipo assim, ela teve a primeira leucemia, ficou 5 anos sem nada, voltava, e a Ana Luísa ficava muito bem mediante as leucemias dela. Aconteceu uma vez mesmo, ela estava com a 4ª vez que voltou, apareceu um carocinho nela, a gente já corria, né, que a gente já sabia que era alguma coisa, sempre todo mundo de olho nela, né, meus pais e a gente. E a gente corria, e teve uma vez mesmo que eu me lembro, eu tava com ela morava em Vitória, que ela fazia cursinho lá, Vitória é a capital aqui do Espírito Santo, né, a gente mora no interior, em Nova Venécia, e eu lembro que ela quis ir pra praia, porque pra ela não tinha tempo ruim, ela nunca reclamava de nada, sabe, ela sempre tava feliz, e a gente na praia lá, eu ainda brinquei com ela na hora, eu disse: Ana Luísa, como são as coisas, né, eu e você aqui na praia, as pessoas passam, olham, devem falar assim: nossa, que menina bonita, não sabendo que por trás tem um diagnóstico de um câncer. Então, tipo assim, eu quis dizer pra ela, assim, como as pessoas, né, julgam pela capa, mas não sabem, na verdade, o que a pessoa tá passando no momento ali. E eu comentei com ela isso, né, que as pessoas estavam vendo a gente ali, mas não sabiam o que estava no coração da gente, o momento que a gente estava vivendo. Então, a Ana Luísa ela tinha muito medo de transplante. Na segunda leucemia dela, eu tava grávida do meu filho de um mês depois apareceu a leucemia pela 2ª vez. Nós chegamos aí, no aniversário de 15 anos dela, inclusive, a gente estava em São Paulo, no GRAAC, para fazer o transplante. Lá constataram que ela estava curada, que ela não precisava de transplante. E uma coisa que eu tenho certeza é que tudo é dentro do propósito de Deus.
Nada na vida da Ana Luísa, na minha vida, na vida de qualquer um, acontece fora do propósito de Deus. Então, tudo que aconteceu, eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ficar com ela, de ter ela, né, até os 22 anos, porque eu sei que muitas vezes, no primeiro diagnóstico, muitas pessoas partem, e Deus tinha um propósito na vida dela, de cumprir um propósito, até o momento, né, que ela cumpriu e o Senhor a levou. Eu falo que as pessoas falam muito comigo, você perdeu sua filha. Eu não considero que eu a perdi, né? Eu não perdi. A Ana Luísa, eu ganhei ela para Deus, então ela só voltou para casa do pai. Eu sinto como que ela foi numa viagem, e essa viagem ela foi na minha frente. Daqui a pouquinho eu tô chegando, sabe? Então ela ensinou como é o caminho, como a gente chega para chegar lá, faz para chegar lá. Então, é tentar viver da melhor forma possível, que a gente que ficou, né, nesse mundo mal, cheio de coisa ruim, cada dia uma doença diferente. Então, a gente tem que procurar saber viver o melhor possível para alcançar a eternidade como eles, como a Ana Luísa e tantos outros também que estão lá. O que aconteceu, na verdade? Ana Luísa, na quarta vez que voltou, porque o transplante, na verdade, ele é a última forma quando não tem mais tratamento, tá? Isso é explicado no momento que a gente vai fazer. Quando não tem mais, né, químio, nada para poder fazer, a pessoa é levada para o transplante. Hoje em dia, é usado com mais rapidez. Na primeira leucemia, já vai para o transplante. Então, a Ana Luísa, ela teve 5 leucemia. É diferente de uma pessoa que tem leucemia uma vez e vai pro transplante. O corpo tá muito mais saudável, né? Não tem tanta químio, tanto imuno como o dela. Então, ela sempre teve muito medo. Mas mesmo assim, na quarta leucemia dela, em 2019, ela fez químio, tem os videozinhos no YouTube, tem tudo. Ela fez químio e tal, e nós tivemos que ir para transplante. Eu seria doadora logo no início, mas aconteceu de fazermos com cordão umbilical, que veio do Reino Unido, e fazer lá no Albert Einstein, no Hospital Albert Einstein. Então foi tudo assim, propósito de Deus, foi tudo que Deus foi fazendo na nossa vida. Eu sou muito assim, hoje eu me pego muito, quando eu penso, quando fico triste um segundo, eu já lembro do que Deus fez, todos os milagres. Esse ano de 2020 nós vivemos de milagre. Nós chegamos para o transplante, dezembro nós fomos, fizemos todos os exames lá, a Ana não tinha nada. Quando voltamos dia 23 de janeiro, né, para ficar, não sabia quando voltaríamos. Ao todo foram 7 meses em São Paulo, só eu e ela, porque logo depois entrou uma pandemia, ninguém pôde ir. E quando nós chegamos no hospital para internar dia 23 de janeiro, apareceu um carocinho nela aqui. Era leucemia pela 5ª vez na hora do transplante. Então, nós tivemos que esperar o que iam resolver, qual o tratamento, se voltaríamos para casa, e deixamos tudo na mão de Deus, como sempre, tá? Uma vez mesmo, aí nesse período que a gente estava lá, a gente se propôs a orar pelas pessoas. Quem segue a gente há muito tempo vai lembrar. A gente pediu todo mundo que precisava de oração para mandar o nome pra gente pelo direct. E a minha mão deu calo, a gente trocava. Eu escrevi um pouco, ela escrevia um pouco, para poder, a gente ficou orando durante uma semana, 3 horas da manhã, para todas essas pessoas que tinham dado o nome pra gente. Ali Deus já estava plantando a sementinha do que Ele queria na vida da gente, perante todas as pessoas que estavam junto com nós. E foi decidido que ela fazia uma imunoterapia, nós saímos do hospital e ficamos no apartamento em frente, nesse período de imuno, até voltar de novo pro hospital. Não deu pra gente vir pro Espírito Santo. E ficamos só nós duas lá. E tava tudo muito perfeito, muito. E a Ana Luísa sempre falava assim, mãe, você não tem medo não? Tá tudo tão perfeito de acontecer alguma coisa? Eu sou muito positiva. Quem me conhece sabe que eu não sou negativa. E eu só falava assim, minha filha, o amanhã pertence a Deus, vamos viver o hoje. E Deus é muito sábio em não deixar a gente saber sobre o amanhã. Porque se eu soubesse tudo que eu iria passar esse ano, eu não teria coragem de ter feito nenhum transplante, mas nossa vida está na mão dele. Então tudo que foi acontecendo foi de acordo com a vontade dele. Nada saiu dos planos do propósito dele. E a gente aproveitou muito, muito. Quem segue a gente sabe, muito, muito, muito. Dormíamos agarrada a noite inteira. Ela amava dormir abraçada comigo. A gente ficava o dia inteiro junto. A gente ia deitar na cama, tipo assim, 10 horas da noite, ia dormir. Ficava até 3 horas da manhã, conversando na cama ainda. Então, tipo assim, além de mãe, sempre fomos muito amigas. Ana Luísa é minha melhor amiga, aquela que eu conto as coisas que eu sabia que nunca ia me trair.
E a gente sempre teve uma relação muito perfeita, muito perfeita. Eu aquela que eu embarcava em tudo. Vamos fazer um videozinho? Vamos embora. Vamos postar não sei o quê? Ana Luísa, olha aqui, tá bonito, não tô pagando mico. Tudo, 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 tudo. E foi que nós entramos depois pro transplante, dia 3 de março. E logo depois veio a pandemia. Dia 17 de março foi a infusão dela. A Ana Luísa nunca fez cirurgia, né? Pra quem não sabe, a infusão não é uma cirurgia. É uma bolsinha de sangue que ela tomou da medula. E logo 7 dias depois ela teve complicação. Teve um VOD, que é um problema no fígado, que já tínhamos avisado que isso poderia acontecer. E nós fomos pra UTI. Foram 30 dias de UTI. E eu comecei a viver coisas na minha vida que, como eu falei com vocês, Deus é sábio e não deixar a gente saber o que vai acontecer amanhã, e que eu nunca imaginei passar. Então foram 30 dias de UTI, sem intubação, sem nada, mas 30 dias, e a Ana Luísa passou por muitos momentos de tirar líquidos e líquidos da barriga, do abdômen, ela ficou com 110 centímetros de abdômen, e Deus ali foi operando, sabe? Os médicos chegavam perto de mim, estado dela é grave, eu só sabia falar assim, ela vai ficar bem. Nunca passou pela minha cabeça que aconteceria alguma coisa com a Ana Luísa de ruim. Nunca, nunca. E quando ficamos 30 dias, tivemos alta, fomos pro quarto. No dia que a gente entrou, dia 3 de março, na verdade, nós ficamos 5 meses internadas, sem sair. Nós entramos na pandemia e saímos como já estava melhorando a pandemia. Então, nós ficamos 5 meses, aconteceu muita coisa. Nós fomos pro quarto depois de 30 dias de UTI, ficamos 7 dias, a Ana Luísa teve que ser entubada. Então, são coisas assim que eu nunca imaginei passar, sabe? Intubação, UTI, sonda. Quem é mãe que já passou por esses momentos sabe como é que é. Muita coisa, né? Ali acontece coisas 24 horas que... E ficava só eu. Na pandemia, eles tinham tirado todo mundo, né? Não podia acompanhante, e eles liberaram que eu ficasse. Então, eu não saí do quarto nem para respirar. Foram 5 meses dentro do quarto, eu não me sentia cansada hora nenhuma. Era incrível. Cada dia Deus renovava a minha força, que era como se eu tivesse chegado um dia antes. Sempre foi assim, um dia antes. Quando eu vi que deu 5 meses, eu nem acreditei. Porque pra mim, eu tinha um dia que eu tava em São Paulo. E ao todo, a Ana Luísa foi entubada 3 vezes. Foram muitas coisas que aconteceu. E ela ficou bem. Nós tivemos alta do hospital. E ficamos lá em São Paulo ainda um tempinho. Até a gente vir pra casa em setembro. E nesse período em que a gente estava internada, ela estava entubada na 3ª intubação dela, eu conheci, né, umas pessoas que oravam, e eu falei com eles, gente, me ajuda a orar, vamos orar 3 horas da manhã? E nisso começou. A gente foi pro Instagram e começamos a orar 3 horas da manhã. Depois 3 dias de oração, 3 horas da manhã, pela vida da Ana Luísa. Depois todo mundo começou a querer, aí colocamos meia-noite. Aí foi crescendo, todo mundo querendo, e não só pela vida da Ana Luísa, né? Pela vida de todo mundo que estava passando por muitas dificuldades, era uma pandemia. E começamos a fazer depois 9 horas da noite. Então, os vídeos, as lives começaram, foram 40 dias. Era até a alta da Ana Luísa. Eu não sabia quando seria a alta da Ana Luísa, não sabia. Seria até quando fosse, né? Tava na mão de Deus, quando fosse. E começamos, foram 40 dias, todo dia alguém participava da live com a gente. Tinha uma pessoa para pregar, uma pessoa para cantar, e foi assim, até o dia da nossa alta no apartamento que nós ficamos. E ficamos lá e viemos para casa. Na verdade, o Senhor, Ele me mostrou, eu acordei de manhã e ficava muito na minha mente, 14 de agosto, a alta da Ana Luísa, 14 de agosto. Aí eu virei pra Ana Luísa e pra Adriana, que é amiga minha, que ora, né, pela gente. Não conheço ela pessoalmente, mas é minha irmã em Cristo, que eu amo. E eu mandei pra ela, falei com a Ana Luísa na hora e mandei pra Adriana. Adriana, tô com isso na minha mente, eu não sei, vocês falam que ouve Deus falar com vocês, eu não sei se é Deus tá falando comigo ou é coisa da minha mente, mas eu tô sentindo, isso foi dia 27 de julho, eu tô sentindo na minha mente falando que a Ana Luísa vai ter alta dia 14 de agosto. Eu vou anotar num papel e vou colocar dentro da Bíblia e vamos esperar. E eu falei com a Ana Luísa na hora, se a Ana Luísa, sua alta, tá, então coisa me falando que vai ser 14 de agosto. E eu escrevi e coloquei. E a alta da Ana Luísa foi 14 de agosto. Então, dia 14 de agosto, nós saímos do hospital. E foi acontecendo as coisas e viemos para o Espírito Santo. Ficamos aqui, ao todo, a Ana Luísa ficou aqui 3 meses. 3 meses, que a gente iria 17 de dezembro a outra consulta em São Paulo. E nesses 3 meses, a Ana Luísa, ela teve tinha uma relação com a morte muito natural.
Ela tinha umas coisas que ela sempre falava que ela não tinha medo de morrer, entendeu? Ela não queria sofrer. E ela ficou bem aqui na medida do possível, tava fazendo reabilitação, porque transplante não é uma coisa simples, com todas as dificuldades, tudo que ela teve. E a gente voltou para nossa cidade, ela fazendo consulta, né, na capital, com a médica que estava acompanhando, o médico do Einstein acompanhando ela toda semana, exames todas as semanas e tudo. E teve um dia que a Ana Luísa virou para mim e falou assim: mãe, você já ouviu falar das pessoas que vêm para casa para poder se despedir da família para morrer? Aí eu virei para você: Ana Luísa, não é o seu caso, né? Que você vai ficar para semente. Eu brinquei com ela, né? Porque tudo que aconteceu na sua vida. Aí ela ficou quieta. E ela até chegou a virar para minha mãe e falar, entendeu? Ela tem 2 cachorrinhos, Simba e o Snow. E ela falou com a minha mãe, assim: mãe, se eu morrer, você não vende meus cachorros. Então muita coisa ela falava, sabe? Assim, e minha mãe ficava louca, porque ela tinha uma relação assim, ela não tinha problema em questão medo de morrer, como eu não tenho hoje. Ela não tinha. E até acontecer que no dia 1º de novembro, por poucos dias que parece que foi uma eternidade. Dia 1º de novembro, Ana Luísa começou a parar de se alimentar, ela perdeu completamente o apetite. Algumas outras coisas aconteceram, mas isso não vem ao caso. Mas não foi também por causa disso. Eu falo que tudo foi um propósito de Deus. Deus já tinha ali marcado a data e a hora, os segundos do encontro dos dois. E dia 1º ela parou de se alimentar, no dia 4 ela já foi em Vitória, né, conversa, consultar com a médica dela, com a nutricionista. No sábado seguinte, isso foi numa quarta, no sábado já foi no hospital tomar um soro, os médicos do Einstein acompanhando ela. E foi muito rápido, fez questão de 15 dias. No dia 16 de novembro, resolvemos levar ela para uma cidade vizinha aqui, São Mateus, para um hospital, porque ela estava ficando muito fraca. Ela não comia nada, muito enjoada, os exames não dava febre, não dava diarreia, nada assim que poderia identificar alguma coisa. E foi que nós fomos dia 16 de novembro, chegamos lá, quando fizeram os exames dela, os leucócitos dela estavam quase 40 mil, e já internamos ela, já foi para UTI. E lá não podia ficar ninguém. Então a Ana Luísa entrou em pânico quando achou a hipótese de eu não ficar com ela. Então eu tenho meu primo que é médico lá, que ajudou muito a gente, preparação de Deus em a gente ficar ali. E nisso os médicos abriram uma exceção que eu pude ficar com ela sim. Então fiquei com ela, foi numa segunda-feira. E nesse decorrer dessa semana teve que colocar sonda para se alimentar. E foram acontecendo as coisas. E foi tomando antibiótico de largo espectro, ela não dava febre, não dava diarreia, mas a infecção estava muito alta, ela entrou no quadro de sepse, né? Infecção generalizada. Começou o inchaço, né, por causa da infecção. Fomos muito bem cuidados ali, não tenho o que reclamar. Nada a desejar, sim, se tivesse indo pro Einstein ou para qualquer outro lugar. Deus não deixou faltar nada, todo mundo muito atencioso. E quando chegou na segunda-feira, os médicos me chamaram, meu primo junto, e falou comigo que teriam que entubar ela para poder transferir para a capital, porque o estado dela, eles não tinham como cuidar ali, né? Porque ela fez um transplante, ela precisava fazer um exame da medula, que eles achavam que poderia ter voltado a doença. Como vocês sabem, transplante não é 100% de cura, a doença pode voltar sim, e eles tinham muito receio disso. Aí eu me lembro que liguei para meus pais, liguei para minha irmã, e minha irmã falou que não ia ver, né, porque ela acreditava, né, que Deus ia operar um milagre, então ela não precisava ver a Ana Luísa na situação que a Ana Luísa estava entubada, e meus pais foram, né, meu pai e minha mãe foram para lá para ficar comigo, a cidade de 40 minutos daqui, e ficamos aguardando para poder ir para Vitória. Mas o que eu quero dizer para vocês, como eu falei, nada foge do controle de Deus. Pro homem a gente iria para Vitória, mas Deus, ele foi tão cuidadoso comigo. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele já sabia que ele iria levar a Ana Luísa. Mas ele foi cuidadoso comigo na forma de não deixar a gente sair dali. Porque ali ele saberia que eu estaria perto da minha família, perto de casa, teria um apoio de todo mundo. Porque até então, primeiramente, a gente iria para São Paulo. Quando nós chegamos em São Mateus, os médicos de São Paulo iam mandar uma UTI aérea para buscar a gente em São Mateus. E as coisas começaram a dar errado. Não tinha vaga na UTI em São Paulo, no Einstein.
Então, tipo assim, eu percebo hoje como Deus é perfeito, como Deus cuidou de mim, porque Deus sabia como eu ficaria se eu fosse para uma outra cidade longe, sozinha, e a Ana Luísa partisse comigo sozinha. Então, nisso, nós não conseguimos ir pro Einstein, ficamos ali, glória a Deus, Deus sabe o porquê da gente estar aqui, o tempo todo, quem acompanha a gente sabe que é assim que a gente falava. E nisso nós pegamos e íamos então para Vitória, entubaram ela, que não podia transferir, né, na ambulância, no UTI, sem intubação. E nisso ligaram pro hospital, vão para esse hospital. Ah, não tem vaga na UTI, dava errado. Depois a médica ligou, vão para esse hospital, tudo certo. Vão deixar você ficar na UTI com ela o tempo todo. A ambulância saindo de Linhares, que é uma cidade vizinha, e indo para ir buscar vocês. E ficamos lá. Quando deu a noitinha, meu pai já são um pouquinho de idade, né? Aí minha mãe falou assim, Viviane, acho que eu vou pra Nova Venécia, porque o seu pai não vai conseguir ver a Ana Luísa saindo daqui. Eu disse, mãe, pode ir, tô tranquila. Não, pode ir, eu vou ficar aqui, peguei a minha mala, sentei na recepção, vou esperar só a ambulância chegar. Fiquei lá sentada. O médico que acompanhava ela chegou e me chamou. Vivi, chega aqui, quero falar com você. Eu achei que era alguma coisa, né? Aí ele foi e me falou, olha, a gente não vai poder mais fazer transferência de Ana Luísa, porque o caso dela piorou muito e pode ser que daqui 5... Você tá sozinha? Eu falei assim, fica na casa do seu primo, né? Ele falou, não, do meu primo, porque pode ser que daqui... Eu vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance, mas pode ser que daqui 5 ou 6 horas ela não aguente e eu vou deixar você entrar no quarto pra você se despedir dela, porque... Eu vi como vocês duas são unidas, tudo que vocês passaram, e eu não vou, assim, não deixar isso acontecer. Eu falei assim, tá. Eu fiquei meio em choque quando ele falou, sabe? Meio em choque, assim, não acreditava que eu tava ouvindo aquilo. E fui pra casa do meu primo, passamos aquela noite, acordei, ninguém tinha ligado, glorifiquei o nome do Senhor que tinha passado uma noite. Mas é o que eu penso hoje. Tudo tem a sua hora marcada, sabe? Ana Luísa, ela não teve nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Foi tudo dentro do propósito de Deus. Hoje eu vejo o que Deus fez em cada instante. A gente consegue entender tudo que Deus foi tudo caminhando conforme a vontade dele até o momento de levar ela. E nisso, na terça-feira, aí eu não podia ficar mais com ela, porque como ela estava entubada, eles não deixavam eu ficar mais no hospital. Então eu só podia na horas de visita. Então todo dia eu ia nas visitas, né? Eu, meus pais, minhas irmãs, sempre junto. E foi passando. E melhorava, piorava, exame bom, exame ruim, foi assim, mas sempre a gente orando, tá, gente? O importante da oração, não deixamos de orar, porque a oração, por mais que Deus iria fazer a vontade dele, foi nos fortalecendo, mediante tudo que ia acontecer. Então eu recebi algumas mensagens de pessoas falando que, para de orar, porque você tá prendendo sua filha na terra. Eu não sei o que essas pessoas acreditam, mas isso eu aprendi a ignorar certas coisas. E continuei orando, e a missão da gente de mãe aqui é orar assim, enquanto bate o coração, há esperança. E foi passando. Aí isso foi aí quando ficou 12 dias, na verdade, desde a intubação. E chegou numa quinta-feira, acho que foi dia 1º de dezembro, o médico... Eu não ia nessa visita. Aí... eu peguei e virei, e aconteceu várias coisas, assim, sabe? Teve dia que ela dava convulsão, assim, de 3 horas, tudo eu comigo lá dentro. Me dói um pouco ainda lembrar de muita coisa que aconteceu. Ela teve um problema de pulmão, de SARA, ela saiu do quadro de infecção generalizada, aconteceu outras coisas, teve que fazer hemodiálise. Foi uma junção, que eu não sei dizer, assim, o que está escrito na certidão de óbito, mas teve uma junção de várias coisas que levaram ao acontecimento. Como a gente sabe, certidão de óbito sempre vai vir escrito alguma coisa, nunca vai vir, né? Quando eu falecer, vai estar lá escrito algo, não vai ter nada consta. E aí, quando foi... eu não ia nesse dia, eu tava muito enjoada, eu tava passando muito mal na estrada. Aí meus pais iam sozinhos. Aí minha irmã falou assim, Viviane, você não quer ir, não? Aí eu falei assim, Damiane, que a Damiane, ela tinha ela como mãe dela, sabe? Você, Damiane, não vou não, tô tão enjoada, eu vou deixar minha mãe e meu pai ir, os dois irem, e eu vou na sexta com a minha outra irmã. Ela, tá bom, mas aquilo ficou me incomodando. Aí eu falei assim, eu vou. Aí eu falei, Damiane, eu vou. Aí eu fui, meu pai e minha mãe. Aí quando eu cheguei lá, eu entrei primeiro,
O médico veio, muito atencioso, que já me conhecia, né? Tava com a gente lá, falou comigo, Vivi, você tá aí sozinha? Eu disse, não, meus pais estão comigo. Aí ele falou assim, olha, eu vou abrir a sessão para vocês entrarem, porque daqui 24 horas pode ser que a Ana Luísa não esteja aqui mais. Aí eu comecei a chorar na hora e ela não estava sofrendo, gente, ela estava entubada, sedada, cheirosa, mas tinha um óleo de maracujá que passavam dela, sempre cheirosa, cabelinho tomada banho, muito bem cuidada. E eu comecei a chorar, ele chamou meus pais subiram e ele falou, né, que dentro de 24 horas ela poderia não estar ali mais, então ele ia abrir. Aí eu comecei a ligar, liguei pra minha irmã, pra Damiane, que Damiane nem foto dela no Einstein, nunca quis ver, das formas como ela ficava. Aí eu liguei pra minha irmã e falei, Damiane, o médico falou que pode ser que em 24 horas a Ana Luísa não esteja aqui mais. Você quer vir ver? A primeira ela falou que ela não iria, entrou em desespero. E depois ela falou que ela iria. Foi ela e minha tia. E aconteceu algo muito... Na hora que ela chegou, nisso eu também liguei pro pai dela biológico, que mora em Vitória, liguei pra ele, falei se ele quisesse vir. A gente tinha, né, contato, quisesse vir, ele era a oportunidade que ele teria de estar ali perto dela nesses últimos instantes. E ele veio, ele saiu na hora de Vitória e veio. Então foi tudo assim, sabe? Deus deu a oportunidade de todo mundo se despedir dela. Deus não tirou ela de qualquer jeito da gente, sabe? Hoje quando eu penso assim, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Não, como a oportunidade que Deus nos deu de viver com ela depois do primeiro diagnóstico, 12 anos. Tudo foi no propósito de Deus. O que ela fez, o que ela deixou, o legado, o que eu ouço de mensagem das pessoas, sabe? Que ela fez na vida de uma menina nova. Tinha um Instagram que ela poderia usar para futilidade, mas ela escolheu falar de Deus. Então, tipo assim, isso alegra meu coração de mãe. Hoje me conforta. Por mais que a saudade dói a alma. Mas é algo que eu consigo falar. Sabe, eu gosto de falar dela, eu me sinto bem falando dela, eu tenho um prazer em falar dela. Quando eu estava no hospital, eu era a parte do marketing, eu tinha que mostrar todo mundo o Instagram dela, porque pra mim ela é a mais bonita do mundo, continua sendo linda, maravilhosa, educada. Às vezes quando entrava alguém no hospital pra fazer algum procedimento nela, eu tava mexendo no celular, a pessoa saía, eu não falava nada, ela brigava comigo, mãe, você não falou obrigado, mãe, tem que falar obrigado, tem que agradecer. Então, tipo assim, Ana Luísa ensinou muita coisa, todos os instantes, e inclusive lá no Einstein, um médico que atendeu a gente falou com ela no dia da nossa alta que ela entubada fez ele ser melhor do que ele era. Então era tudo um projeto de Deus, a gente tá lá naquele lugar, tá ali em São Mateus, nada fugiu das mãos de Deus. E nisso a minha irmã, voltando, né, minha irmã chegou para poder ver ela. Minha irmã subiu, e minha irmã chegou perto do ouvido dela, ela tava, né, com os aparelhos todos. Minha irmã chegou no ouvido dela e falou assim: Ana Luísa, tia Bê tá aqui, eu te amo. Começou a falar um monte de coisa, minha irmã não chorava, só falando as coisas. Gente, a máquina deu um apito, que eu sempre tô perto dessas máquinas, passei muito tempo, né, perto dessas máquinas, eu nunca tinha visto. Não foi nada que ninguém veio ver, não foi nada assim da máquina. Foi como, tipo assim, tem gente que vai falar que eu tô louca, né? Foi como, tipo assim, ela confirmando que ela tinha ouvido o que a minha irmã tinha falado, sabe? Porque ela era louca na minha irmã, apaixonada na minha irmã. Tanto que ela é madrinha do filho dela. E a minha irmã assustou na hora, falou assim: Viviane, que isso? Eu disse, a máquina apitou. E não veio ninguém olhar o aparelho, olhar nada, passou. E depois o pai dela chegou e eu fui ficando bem, sabe? Deus foi me confortando, fui ficando bem. Aí o pai dela chegou, subi com ele, deixei ele lá. E teve uma hora que o Senhor falou no meu coração: sai do quarto e deixa os dois sozinhos. E eu saí. Falei com ele que eu ia descer, eu saí, ficaram os dois sozinhos, não sei a conversa. Ele teve a oportunidade de conversar com ela ali, então não sei se ele aproveitou, o que ele falou com ela, não sei. Mas Deus deu a oportunidade. E fomos ficando. Aí quando deu a noite, nós, né, não podia, sim, né, viemos pra casa, pra Nova Venécia, e voltando outro dia na consulta, na sexta-feira. Quando voltamos na sexta-feira, eu, o pai dela e minha mãe, eu deixei ele ver primeiro, pra ele poder ir embora. Aí ele virou pra mim e falou assim: pode ir, qualquer coisa que acontecer eu te ligo. E quando eu subi pra visitá-la, o médico, que tinha falado que ia passar de 24 horas, falou comigo assim: ó, esquece tudo que eu te falei ontem, o leucócito dela tá 13 mil, você não pode ficar entrando mais como tá entrando, agora é na hora da visita. Eu disse: beleza. Quem acompanha viu eu falando tudo isso. E Ana Luísa
assim, tinha dado uma melhora, mas na verdade essa melhora, que eles falam que é uma melhora pra morte, sabe? Então, tipo assim, nós ficamos muito tranquilos pra vir embora pra casa, crendo que ela tava, sim, ficando boa, e quando voltou pra fazer hemodiálise, e assim foi. Quando chegou no sábado de manhã, isso foi na sexta-feira à tarde, nós viemos embora. Quando chegou no sábado de manhã, não era nem 7 horas, meu marido chegou e me perguntou: Viviane, você vai pra São Mateus hoje? Nem vou 10 horas. Ele, tá bom. Eu nem fechei meus olhos, eu vi que na hora que minha irmã chegou no portão da minha casa, minha janela é de vidro, na hora que eu puxei tava minha irmã, o marido dela e outras pessoas. Aí na hora que eu vi, não sei nem como cheguei na minha garagem, eu só vi na hora que minha irmã falou comigo: Viviane, a Ana Luísa fez a escolha dela. Aí eu comecei a chorar, eu sabia que ela tinha partido. E foi às 6h45 da manhã de 5 de dezembro de 2020. Eu falo que eu fecho os meus olhos, eu consigo ver ao amanhecer ela chegando na eternidade, sabe? Eu sei no que eu creio, eu sei que a gente vai se reencontrar, e o que me faz impulsionar para viver hoje, o Heitor, que eu me sinto grata a Deus porque eu tenho o Heitor aqui comigo, alguém que me chame de mamãe, me pede comida, me pede as coisas, também me coloco no lugar das mães que não têm outro filho nesse momento que estão passando, mas eu fico muito grata a Deus. E aconteceu muito, tudo, tipo assim, eu fui pra casa dos meus pais, muita gente tem curiosidade de saber desses detalhes, eu fui pra casa dos meus pais na hora, e meu primo resolveu tudo em São Mateus, no hospital, não precisou ninguém ir pra lá. E aqui o pai dele, meu tio, resolveu tudo pra gente, ninguém precisou se preocupar com nada. E algumas decisões a gente decidiu de não abrir o caixão ficou lacrado, inclusive já fiz um pedido também que eu não quero que o meu abra, eu quero o meu fechadinho. E colocou uma foto dela em cima, que ela ficou um pouquinho inchada, né, por causa da infecção. E também enterrar no mesmo dia, também já fiz pedidos, também já falei também que eu não vou deixar gravado aqui, que eu não quero que ninguém passe a noite comigo, enterre do mesmo dia. Que a gente começa a ver a morte com uma coisa tipo assim, muda, sabe? Você começa a ver a morte que na verdade a gente tá indo pra eternidade, é onde a gente vai morar eternamente, que isso aqui é passageiro. Eu posso estar aqui conversando com vocês, daqui a pouco não tá mais. Isso acontece todos os segundos, em várias famílias, com todo mundo, e muita gente passando por isso todo instante, né? De muitas formas de situação. Então agradeço a Deus, porque Deus nos preparou, sabe? Deus preparou a gente de alguma forma para poder levar a Ana Luísa, e hoje a gente tá da forma como a gente tá. E eu sei que eu vou poder ajudar muitas mães, muitas pessoas da forma como Deus quiser, porque eu vejo muita gente mandando mensagem: se fosse comigo eu não iria aguentar. Bom, como eu falei, Deus é muito sábio em não deixar a gente saber o que vai acontecer amanhã. Porque eu também nunca imaginei que eu ia ficar 5 meses dentro do hospital, que eu ia ver minha filha entubada 4 vezes, que eu iria perder minha filha. Perder não, né? Perder é o modo de dizer, porque na verdade eu não perdi ela, né? Ela só passou daqui, ela tá na eternidade, lá esperando a chegada minha, nossa. Então, essa partida dela, né? E que eu sei que eu tenho minha hora marcada, como todos nós temos. Na hora que Deus quiser, a gente vai sim. E sempre, sabe? E aí foi acontecendo as coisas, nós fomos pra igreja. Na igreja aconteceu um fato que eu falo, quando as pessoas falam que acontece algo assim relacionado a Deus, quem ouve acha tipo assim: não, essa pessoa estava dopada. Então, pra deixar bem claro, eu não tomei medicação nenhuma. Na hora, na casa da minha mãe, que vieram me dar remédio, eu falei que eu não queria, que eu ia viver tudo que eu tinha que viver ali no momento. Até agora, nesse momento, eu nunca tomei nem um 0,5 de clonazepam, nada. E quando eu estava lá na igreja, muitas pessoas maravilhosas quiseram ir lá assim, me ver, me abraçar. E mesmo meio tudo que tá acontecendo, quer dizer, já tem 30 dias, né? Glória a Deus, ninguém pegou nada, não foi ali que nós pegamos, né? Ninguém só soube de ninguém, todo mundo tá bem, mas as pessoas quiserem ir lá sim. Muita gente eu não consegui ver, que não quiseram chegar perto de mim, eu entendo, né? Mas aconteceu um fato lá que eu tava sentada, descosta pra igreja, no primeiro banco, e o caixão na frente. Eu senti que veio alguém atrás de mim e apoiou a mão no meu ombro e passou a mão, meu cabelo estava amarrado, né? E passou a mão no meu cabelo.
Aí eu pensei assim, deve ser alguém, porque tava ao redor meu, tinha gente sentado, né, as amigas minhas. Eu pensei, deve ser alguém que não tem lugar, que tá atrás de mim, daqui a pouco sai. Porque eu não olhava pra trás hora nenhuma, não sei quem tava na igreja atrás. Aí passava. Depois passou um tempo, aconteceu de novo. Veio, ficou aqui atrás de mim, eu senti a pessoa atrás de mim e passou. Quando passava a mão no cabelo, eu senti que puxava tipo uns fiozinhos, era muito real. Aí eu soltei meu cabelo pra pessoa se desconfiar, né, não ficar passando a mão no meu cabelo. Aí soltei o meu cabelo, amarrei de novo, passou, não senti mais. Quando chegou no cemitério, o lugar onde a Ana Luísa foi, o corpo dela foi enterrado, é muito lindo, é debaixo de uma copa de uma árvore, sabe? Na hora que a gente tava lá, veio um rajado de vento, foi lindo que o pastor dela, que ela gosta muito, ele falou assim, todas as pessoas que estavam lá chorando, porque gostam muito de Ana Luísa, se quisesse encontrar com ela, que tinha que ajeitar a vida, né? Tinha que fazer tudo certinho para poder ter um reencontro com ela. E veio um rajado de vento na hora, e ele até falou na hora, sabe? Era Deus se manifestando ali, que ele tinha recebido a Ana Luísa através do vento. Foi muito lindo. E foi uma paz muito grande. Várias pessoas estavam lá e falavam que não parecia que eu estava chegando no cemitério. Não parecia cemitério, não parecia. Era uma paz muito grande. E lá, na hora que eu cheguei, minha tia tava comigo de braço dado. Aí eu falei assim, tia, é a terceira vez aqui dentro do cemitério, eu tô sentindo novamente que tem alguém atrás de mim me abraçando. Minha tia regalou o olho assim, eu falei assim, não, vendo, só tem eu aqui. Eu falei assim, nossa, na igreja foram 2 vezes e é aqui, novamente. E passou. Quando chegou no outro dia que elas vieram me ver, eu conversando com elas, falando, aí elas falaram assim, as outras pessoas também falaram comigo, Silviane, os 3 bancos atrás de você estavam fechados. Não ficou ninguém no banco, eles fecharam, juntaram os 3 bancos. Então, gente, eu sei que foi o Espírito Santo, sim, do Senhor, Deus que enviou, que nós temos ele aqui ainda acesso ao Espírito Santo, que daqui a pouco nós não teremos, né? Então, ele que me consolou ali. Deus enviou o Espírito Santo para poder estar me consolando e eu senti sim, por 3 vezes. E 3, quem não sabe, 3 fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, 3 foram os meses que a Ana Luísa ficou com a gente para se despedir. 3 foi a presença que eu senti, o toque do Espírito Santo na minha vida. 3 foram os pastores que pregaram na hora que ela, né, do culto, e foi lindo. E a gente teve muitas experiências assim. Então, hoje aí passou sábado, domingo, é uma coisa muito louca. Uma hora a gente pensa que a gente tá bem, parece que assim, a Ana Luísa tá viajando, sabe? Ela tá numa viagem, não pega celular. E de repente vem na lembrança aquela última semana que eu fiquei com ela, como eu vi ela ali, e vem um choro, e pra melhorar tem que chorar, tá? Eu choro muito menos do que eu achava que eu choraria. Eu choro, melhoro e pronto, sabe? Eu sinto muito bem, eu penso nela, eu acordo pensando nela e durmo pensando nela. Nossa vida não é diferente do antes. A gente sempre teve muita conexão, e a Ana Luísa, para quem acompanha a gente, sabe disso. Eu sempre entrei em todas as bagunças dela, eu tava junto, ia fazer um exame, tem videozinho lá dela dançando e tal, e era sempre motivo de festa. Então, eu quero dizer pra vocês, o motivo de eu fazer esse vídeo tão longo, que acabou ficando grande porque eu falo muito, é que o que Deus tem feito na minha vida hoje, sabe? O cuidado de Deus tem sido extremamente maravilhoso, tanto comigo quanto a minha família. Uns conseguem fazer algumas coisas, outros não conseguem fazer ainda algumas coisas. Eu consigo ouvir áudio dela pelo WhatsApp, eu consigo postar vídeo dela, isso tudo me faz muito bem. Eu não faço nada que vai me fazer mal. Então, falar dela, me sinto bem, eu tenho orgulho, paixão. Ela vai ser sempre a minha filha, a minha menina, aquela que eu amo, né? A maninha do Heitor. Heitor ficou sabendo. Deixa eu contar só isso aqui rapidinho para não alongar muito o vídeo. Na segunda, eu ainda tava chorando muito, muito. E meu marido não tinha que trabalhar na parte da tarde. E eu em casa, assim, agoniada, sabe? Não tô vivendo isso. Chegou a noite, eu ajoelhei e falei com o Senhor. Falei assim, Deus, se a vontade do Senhor prevaleceu, né? A vontade do Senhor de levar ela, porque chegou a hora dela. Eu entendo tudo isso, eu entendo tudo. E eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor nos deixou com ela, você deu a oportunidade dela vir para casa.
sabe? Se tivesse acontecido alguma coisa comigo, com ela lá em São Paulo, eu sozinha. Então o Senhor é sábio em tudo, o Senhor foi perfeito em tudo. Até aqui em São Mateus, Deus não permitiu que ela partisse nos meus braços, sabe? Então Deus sabia como eu ia ficar se isso acontecesse e Ele não permitiu. Então eu glorifico muito e agradeço muito a Ele tudo que Ele fez. E nessa hora eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, mas eu te peço uma coisa, eu não quero sofrer. Se eu fiquei aqui, que eu fique bem, que tudo que eu lembre dela me traga paz, me traga amor, eu consiga falar dela, mas eu não quero ficar as coisas que eu fico ouvindo de mãe, tipo assim, das pessoas depressivas, tomando medicação, as pessoas já me contando, ai, não sei quem, saiu de casa, foi pro cemitério, ficou lá, encontramos ela lá no cemitério, assim, Senhor, eu não quero isso pra minha vida. Por favor, eu tenho o Heitor para cuidar aqui, que é uma bênção de Deus, sempre entendeu tudo muito bem. E orei, abri meu coração pro Senhor. Dormi muito bem essa noite. De manhã cedo, quando eu acordei, eu tinha tirado com a mão. Eu não chorei mais. Choro muito menos do que eu imagino. Choro ainda, lógico, quando eu lembro de algumas coisas que eu vejo. Ainda a saudade, vai fazer um mês, dia 5. Então a saudade, eu sinto o cheiro dela de quando eu ia lá no hospital, mesmo ela entubada, o cheirinho do óleo de maracujá, o toque no cabelo, eu consigo sentir quando eu tocava no cabelo dela. Eu e a Ana Luísa nunca desligamos o telefone sem dizer um eu te amo uma pra outra. Ela sempre dizia pra mim que eu era a melhor mãe do mundo. Ela sempre dizia pra mim que melhor, assim, ela confiava em mim pra ficar com ela no período em que ela tava ali, né, precisando de cuidado. E pra mim nunca teve tempo ruim mesmo. Ficaria. E a gente, nós duas, além de mãe e filha, a gente era muito amiga. É muito amiga, que pra mim continua ainda sendo a minha melhor amiga. Então, aí nesse outro dia, quando eu acordei, eu tava me sentindo muito melhor, muito, que eu cheguei a ficar assustada. E foi no dia que o Heitor perguntou. Aí o Heitor perguntou assim, mãe, por que você e papai tava falando de túmulo? Quem tá no túmulo? Aí eu falei com ele, meu filho, o que você entende de túmulo? E nesse dia eu não chorei pra conversar com ele. Aí ele falou assim, túmulo é uma pessoa quando parte e o corpo dela fica ali. Ele tem 8 anos. Aí eu falei assim, senta aqui que o papai vai conversar com você. Aí foi na hora que nós contamos pra ele que a Ana Luísa tinha partido, que tinha acabado as dores, ela não ia sofrer mais. Ele falou assim, mãe, não precisa falar mais nada, eu entendo tudo. Eu só quero ir lá no túmulo da maninha. Eu falei assim, quando ficar pronto, que a gente já tá fazendo, eu vou te levar lá. E ele fala dela com um sorriso nos olhos, ele fala dela muito bem, a gente fala dela assim aqui em casa. Eu sei que onde ela tá, ela não está vendo a gente mais, sabe? Eu creio nisso. Ela não vai ficar vendo as dores nossas aqui terrenas, né? Mas a conexão continua, porque o amor é muito mais forte do que a dor. Então eu gosto de falar dela, a gente sempre lembra dela, fotos, tudo, eu amo ficar postando coisa dela, as pessoas se sentem bem também, é muita mensagem do que ela fez na vida de cada um, do que ela deixou, a mensagem que ela deixou, do propósito dela aqui em Deus. Então eu cheguei a ligar pro meu pastor, o pastor Edmilson, uns 2 dias depois, falando com ele que eu tava muito preocupada, porque eu não tava chorando, eu tava com medo de eu estar, tipo assim, tá acontecendo alguma coisa comigo, depois quando caísse a ficha eu entrasse em pânico. E ele conversou comigo e realmente não era isso, era Deus que estava me consolando, Deus está me consolando, é o Espírito Santo que está cuidando de mim de uma forma sobrenatural, e o que me faz ficar bem, na medida do possível, é o que me faz entender tudo que Deus fez nesses 12 anos, é o que Deus faz me entender desde o dia que fiquei grávida de Ana Luísa. Eu consigo glorificar o nome do Senhor por todos os milagres, por saber que naqueles momentos que Ele teve toda a oportunidade em levar a Ana Luísa, Ele ainda deixou a Ana Luísa com a gente. A Ana Luísa cumpriu o propósito dela. A Ana Luísa, uma menina que teve uma intimidade com Deus grandemente, ela ajudou muitas pessoas a ter esse encontro com Deus, ela mudou a minha vida e hoje muita coisa pra mim passou a ser insignificante, coisas que eu dava muito valor hoje, deixa pra lá, sabe? Tudo aqui, daqui uma hora eu não vou estar aqui mais, é passageiro, você acaba não dando ligância mais a certos tipos de coisa. E assim a gente tá vivendo até o dia do nosso reencontro. Então, eu só quis fazer esse vídeo aqui, ficou longo, vocês me desculpem, porque eu começo a falar, eu quero dar detalhes, não consegui dar muito detalhes de muita coisa, porque no livro eu vou conseguir falar melhor. Como eu falei, o livro é um projeto dela, inclusive quando ela estava aqui, eu falei, Ana Luísa, desse jeito eu tô achando que eu vou ter que escrever esse livro sozinha. E acabou de eu ter que escrever esse livro sozinha sim. Então eu vou escrever. Eu queria mostrar uma coisa a vocês.
Esse caderno aqui, que ficou comigo, Ana Luísa escrevia cartas para Deus, em várias datas. Todos os dias ela escrevia cartas para Deus. E alguma dessas cartas, eu vou colocar no livro, a intimidade que ela tinha com Deus. É lindo. Inclusive, eu separei uma aqui que eu quero ler para vocês. Foi no dia 23 de fevereiro, agora de 2020, ela escreveu: Oi, Jesus. Hoje o dia foi bem normal, tranquilo. Fizemos quase nada. Amanhã faço o ultrassom da cabeça e o mielograma. Por favor, Senhor, está nas suas mãos o resultado. Não quero me preocupar. Quero ficar em paz e descansar, pois sei que está cuidando de tudo e que sempre tem o melhor para a minha vida. A cada dia eu vejo o seu cuidado comigo e quanto o Senhor me abençoa. Te peço proteção para minha mente, corpo e alma. Não deixe o inimigo me confundir ou abalar a minha fé. A minha vida é tua, Senhor. Jesus, não sou eu quem vivo em mim, mas sim o Senhor. Não sou eu que sou forte, mas sim o Senhor que habita em mim. Eu dependo 100% de ti, Jesus, e quero ter fome, sede de ti cada dia mais. Não deixe eu desistir. Me fortaleça e aumente a minha fé a cada dia mais. Só posso ser feliz se tiver o Senhor presente em minha vida. Eu te amo, mais que tudo, volta logo, Jesus. Então, eu separei essa que eu queria ler para vocês. As outras eu irei publicar no livro. E foi isso. Ela pediu para Jesus voltar logo e Jesus voltou para a vida dela. Agora cabe a nós também nos preparar para um reencontro com nossos filhos e que Jesus também volte, né? Logo, nesse mundo aí que tem sido tão cruel com todo mundo. E é isso. Eu queria agradecer todo mundo, todas as mensagens que chegam a todo instante para mim. Tem me feito muito bem continuar. E eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e Ele vai me mostrar para quê. E eu vou cumprir até no momento também que Ele voltar para mim. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada por tudo e fiquem com Deus.